Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Esse é o canal Aula com Poeta. Eu sou o professor Rafael Braga e hoje eu trouxe uma aula espetacular para vocês sobre análise sintática, o que é sujeito, quais os tipos de sujeito. Então já vai deixando o seu like aí, não sai daí. Muito bem, pessoal, e hoje nós vamos trabalhar uma parte extremamente importante aí da gramática, análise sintática. Nós vamos aprender a reconhecer o que é sujeito e os 5 tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, indeterminado, inexistente. É uma aula completa que eu trouxe para vocês, de uma forma bem dinamizada e, é claro, tem poesia. É só pegar meu chapéu de poeta aqui. Hoje eu trouxe para vocês uma história de amor em poesia do poeta G.C. Quirino, do qual admiro bastante. O título é Uma Paixão pra Santinha e o poeta diz o seguinte: Xanduca de Mané Gago tinha querência, mas eu me vestia de abraços, bucanhava os beiços meus, era aquele tirinete, pareciam 2 cochetes, eu e nela e ela em eu. Se você quer saber como termina essa história em poesia, não sai daí que no final do vídeo eu trago para vocês a declamação completa. Quem perdeu a nossa última aula, pessoal, vou deixar aqui no card, tá bom? Vamos lá, aula importante sobre variação linguística, beleza? Já vão se inscrevendo no canal aí, deixa o seu like e compartilha essa ideia. Vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos à nossa aula, vamos entender direitinho agora como é que funciona. Aqui para começar a gente vai ver o que é sujeito, quais são os tipos de sujeito. Nós temos 5 tipos: sujeito simples, composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, tá certo? É importante frisar que no sujeito determinado ele se divide em 3, sujeito simples, composto e oculto, tá bom? E nós ainda temos o sujeito indeterminado. O que é sujeito? Vamos entender aqui o que é que diz a literatura sobre isso. Olha só. A literatura diz que sujeito compõe o chamado termo essencial da oração, recebe essa classificação em razão de sua importância para o enunciado. Embora mesmo que contraditório, possam existir orações sem sujeito. Quando aparecem na oração, são chamados de sujeitos determinados. Quando estão escondidos, são classificados como indeterminados, tá bom? Então, sujeito apareceu, determinado. Sujeito está escondido, sujeito indeterminado. Tá bom? A gente vai conhecer bem direitinho. Isso é o que diz aí a internet, alguns livros. Tá bom? A gente pode resumir da seguinte maneira. É o termo sobre o qual sempre vai se fazer uma declaração. E o verbo sempre vai concordar com o sujeito, seja em número ou pessoa, tá certo? Então vamos ver aqui. Olha só, aqui nós temos aqui a caricatura do G.C. Quirino, né? A poesia que eu iniciei a declamação para vocês. Quero lembrar-lhes, não saiam daí, que no final nós teremos a declamação completa da poesia, aí da história Uma Paixão pra Santinha, do G.C. Quirino. E é claro, aqui eu vou deixar para vocês também a poesia, né? Aqui está a poesia, vocês podem acompanhar. Lembrando que nós vamos estar trabalhando alguns versos dela para mostrar essa parte relacionada ao sujeito. Bom, então vamos aqui. Olha só. Núcleo do sujeito. Para que a gente compreenda bem direitinho a parte relacionada a sujeito simples, a sujeito composto, entre os outros tipos de sujeito também, é importante eu saber o que é núcleo. O sujeito pode ser formado por 1 ou 2 núcleos. No primeiro caso é classificado como sujeito simples, no segundo como sujeito composto, ou seja, quando tem apenas um núcleo, sujeito simples, né? 2 núcleos, sujeito composto. Agora nós vamos saber o que é o núcleo, tá certo? A parte mais importante, nós temos o sujeito, dentro do próprio sujeito nós temos aquela parte mais importante, nós vamos estar conhecendo aí ao longo da nossa aula. Isso é o que nós chamamos de núcleo. Ele pode ser representado por um pronome substantivo, que são os pronomes, né? A gente lembra aí dos pronomes pessoais do caso reto, por exemplo, eu, tu, ele ou ela, né? As pessoas lá da conjugação, tá bom? Isso vai estar substituindo o nome, então nós chamamos de pronome substantivo, tá bom? Ou também pode ser representado por um substantivo, né? A palavra já é um substantivo, já pertence a essa classe de palavra aí, substantivo. E substantivo, lembrando, são as palavras que nomeiam os seres, as coisas, tá bom? Ou ainda pode ser representado por uma palavra substantivada. O que é isso? Embora não seja um substantivo, mas no contexto ela vai se transformar em um substantivo. Como é que acontece essa transformação? Por exemplo, se a palavra for um verbo, né, pertence a outra classe de palavra, mas se vier acompanhada de um artigo, logo no início da frase lá, a gente vai chamar de
de palavra substantivada. O artigo vai ter esse poder de substantivar a palavra, tá bom? E isso vai fazer com que ela torne uma palavra substantivada, mesmo que não seja um substantivo, por conta do acompanhamento do artigo. Tá bom? Nós vamos ver os exemplos aqui embaixo. Vamos lá. O bangalô do meu peito. Nós já temos aí um verso, né, de uma paixão para Santinha, né, o bangalô do meu peito. O bangalô vai ser aí o substantivo, tá bom? O bangalô do meu peito, aí vejam, nós temos logo um artigo no início. Então, se bangalô não fosse substantivo, mas esse artigo ia ter o poder de substantivá-lo. Então, seria uma palavra substantivada. Logo, o nosso núcleo seria substantivo, tá bom? O que é que eu quero que vocês observem? Nós temos apenas um núcleo. Se tem apenas um núcleo, nós chamamos de sujeito simples. É isso? Então, vamos lá. Eu enfeitava o andor. Aí nós temos o eu, a primeira pessoa lá, nos nossos pronomes, né? E esse eu aí vai ser um pronome substantivo, né? Vai estar substituindo o nome da pessoa que iria enfeitar o andor, né? Então, o núcleo aí vai ser o pronome, tá bom? Eu falei agora há pouco sobre a palavra que viesse após um artigo, que seria substantivado. Então, enfeitava, por que não vai ser o núcleo? Porque na realidade não está vindo após um artigo, está vindo após um pronome. Então, o núcleo vai ser o pronome. Ok? Próximo aí. O declamar do poeta é algo encantador, né? Ainda nessa vertente de poesia. Agora sim, olha a questão da palavra substantivada. Declamar é um verbo, não é isso? Está aí no infinitivo, tá bom? Então veja bem, mas está acompanhado de um artigo, o declamar. Então nós chamamos isso aí de palavra substantivada. É um verbo, mas tornou um substantivo por conta do acompanhamento do artigo. Então a palavra substantivada e o nosso núcleo vai ser declamar, ok? E aí nós temos agora aí uma com dois núcleos. Olha só, o amor e a raiva são inspiradores. Amor, substantivo, raiva, substantivo, tá bom? Então eu tenho o núcleo aí substantivo mais substantivo. É isso? Nós tínhamos o artigo aí para substantivar também, caso já não fosse substantivo, tá bom? Então, o amor e a raiva, ok? Então, nós temos a conjunção aditiva aí, o i, né? Amor e raiva, tá bom? Então, nós temos dois substantivos. Se temos dois substantivos, nós chamamos isso aqui de substantivo composto, tá bom? Compreendido até aqui? Vamos em frente, não saiam daí. Olha só. Agora, pessoal, a parte bem importante aí, de forma resumida, é claro, para não ficar muito longo, mas bem importante. Eu tenho os 5 tipos de sujeito aí. Eu tenho sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Temos também o exemplo da oração sem sujeito e temos também o exemplo de sujeito indeterminado, tá bom? Vamos compreender cada um deles. Prestem bastante atenção que vocês vão ficar fera aí nesse assunto. Vamos lá. Olha só, uma dica importante é o seguinte. Faça sempre a pergunta ao verbo. Que tipo de pergunta eu vou fazer? Quem é o que ou o que é o que? Tá bom? Vocês podem notar aí. Quem é o que ou o que é o que? Você fazendo esse tipo de pergunta aí, quem é o que ou o que é o que, você vai encontrar o seu sujeito. Tá bom? Encontrei o verbo, faço essa pergunta ao verbo. Encontrando o verbo, eu pergunto quem é o que ou o que é o que. Tá certo? Vamos ver aqui. Mais santinha, quase santa. Temos aí mais uma passagem da nossa poesia aí, da poesia do mestre G.C. Quirino. O verbo ser, né? Eu sou, tu és, ele, nós somos, vós sois e assim por diante. O verbo aqui vai ser o é, tá bom? Então eu faço a pergunta aí para descobrir o meu sujeito, né? Mais santinha é quase santa. Temos nosso verbo aí, né? Então, quem é o que? Olha a pergunta. Quem? Santinha. É o que? Quase santa. Tá bom? Então, santinha vai ser o meu sujeito. Tá bom? Aí, mais santinha, qual é a parte mais importante aí? É a palavra santinha. Tá bom? Então, aí vai ser o meu núcleo do sujeito. E como eu tenho apenas um núcleo, eu vou chamar isso aqui de sujeito simples. Isso aí, sujeito simples. Bom, vamos lá. Poesia e artes marciais fazem parte de mim. Poesia e artes marciais fazem parte de mim. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Nós temos que descobrir o
verbo primeiro, tá bom? Olha a dica aí. Então, o verbo nós temos aqui o verbo fazer, não é isso? O que é o que? Ou quem é o que? Né? É de mim. O que faz parte de mim? Poesias e arte marcial. Poesia e arte marcial. Bom, nós temos então aí, nós temos dois núcleos, né? Poesia e arte marcial. Tá bom? Então, se eu tenho dois núcleos, eu vou dizer que esse sujeito é um sujeito composto. Tá bom? Agora nós temos aqui, o próximo é o seguinte. Lutamos muito para chegar até aqui. Vamos ver, essa daqui é importante. Vamos descobrir o verbo primeiro. Olha só, o verbo lutamos, tá bom? Só que eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Nós não vemos aí, não está explícito o sujeito. Né? O sujeito vai estar aí na oração, só que ele não vai estar evidente. Então, o que é que eu tenho que fazer para descobri-lo? Eu vou aqui para a desinência verbal. Né? Eu descobri o verbo e vou ver essa partezinha aqui, a terminação do verbo. Lutamos, a parte mos, né? Então, se a gente for lá para os pronomes de conjugação, né? Então, quem? Nós. Né? Quem lutou para chegar até aqui? Nós. Viu a terminação aí do verbo? Vai indicar exatamente a primeira pessoa do plural. Não é isso? O nós. É isso? Se fosse lutei, seria a primeira pessoa do singular. Eu. Qual é a primeira pessoa do singular, do plural? Nós. Nós lutamos muito para chegar até aqui. Então, esse nós não está aparecendo. Ele vai ser o sujeito, mas não está aparecendo. Entretanto, ele está na oração. Só não está evidente. Nós chamamos isso de sujeito oculto, sujeito desinencial, por conta da desinência verbal aí, né? Ou sujeito elíptico. É isso? Significa dizer que o sujeito está, mas não está evidente. Ok? Agora nós vamos para um caso de oração sem sujeito. Tá bom? Eu quero que vocês vejam aí a questão da oração sem sujeito. Ela existe também e causa muita confusão nas pessoas. É isso? Olha só. Primeiro nós vamos aqui encontrar o verbo também. É importante encontrar o verbo. Veja bem o verbo aí. Amanheceu. Pronto. Como é que eu vou saber se essa oração é uma oração sem sujeito? Sempre que eu encontrar um verbo que indique fenômeno da natureza, que indique tempo decorrido, no caso do verbo haver com sentido de existir, tá bom? Quando eu encontrar esse tipo de oração, então eu vou dizer que a oração é uma oração sem sujeito, tá bom? Porque é um verbo impessoal, não tem como eu encontrar a pessoa em si do verbo, tá bom? Então vai ser uma oração sem sujeito, no caso amanheceu antes do previsto, né? Nós temos aí o verbo amanhecer, né? Então o foco sempre vai ser no verbo, tá bom? Anoiteceu antes do previsto, né? Utilizando o mesmo exemplo aí, né? Geou muito esta semana, né? Então são fenômenos da natureza. Relampejou bastante ontem, né? Trovejou além do normal. Então também vai estar indicando fenômeno da natureza, tá bom? Então nós vamos aqui para o próximo. Então isso nós chamamos de oração sem sujeito, porque o foco é no verbo e o verbo é um verbo impessoal, certo? E agora nós vamos para o sujeito indeterminado. Quando é que o sujeito é indeterminado? Olha só. Procura-se poeta. Uma dica importante relacionada ao sujeito indeterminado é que sempre vai estar subentendido um pronome na terceira pessoa, certo? Do singular, tá bom? Então, veja bem. Procura-se poeta. Posso dizer que ele ou ela está procurando um poeta. Isso não tem como eu determinar, não tem como eu dizer exatamente quem é, né? Aqui nós temos a questão do houve amor enquanto o coração batia, nós temos o verbo haver com o sentido de existir, né? O verbo haver no sentido de existir, tá bom? Então, ou então na terceira pessoa do singular. No primeiro caso aí, procura-se poetas, nós temos também o índice de indeterminação do sujeito. Qual é esse índice? Vai ser a partícula se. Esse pronome si vai funcionar como um índice de indeterminação do sujeito. Não vai ter como eu determinar exatamente qual é o sujeito, se é ele, se é ela. Espero que tenham compreendido aí. Nós vamos colocar em prática. Aí está a partícula, né? O índice de indeterminação do sujeito. Aqui nós temos o verbo
houve, né? No caso o verbo haver, no sentido de existir, existiu muito amor enquanto o coração batia. Bom, e tudo isso vai fazer parte do sujeito indeterminado. E agora nós vamos para uma questão aí para colocar em prática, mas colocando em prática os 5 tipos de sujeito aí. Atribua o sujeito pertencente às orações abaixo, tendo como suporte o seguinte código: A, B, C, D e E. Então, no A, sujeito determinado simples. B, sujeito determinado composto. C, sujeito oculto. D, sujeito indeterminado. Ou E, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Meus amigos e eu organizamos um evento jamais esquecido. Meus amigos e eu. Então, segundo o código, segundo o que eu acabei de mostrar para vocês, qual alternativa caberia aí? 3 segundinhos para vocês pensarem. Alternativa correta, quem acompanhou aí, sabe que a alternativa é a alternativa B, né? Sujeito determinado composto, porque meus amigos e eu, nós temos 2 núcleos. Então, o sujeito é determinado porque ele está evidente na frase e é composto porque nós temos 2 núcleos. Tá bom? Então, vamos ao próximo. Preciso do seu carinho para me sentir segura. Qual a alternativa? Alternativa correta, alternativa C, sujeito oculto. Por quê? Aí o pronome, né, a primeira pessoa do singular vai estar oculto. É isso? Vai estar na frase, aliás, na oração, mas não está evidente. Então, preciso de seu carinho para me sentir segura. Quem precisa? Eu preciso do seu carinho, né? Então, primeira pessoa do singular. Ok? Vamos ao próximo aí. Faz 2 anos que não vou a Brasília. Aí nós temos o verbo fazer. Lembra-se da explicação agora há pouco. 3 segundinhos, bora lá. Pronto, muito bem. O verbo fazer aí, indicando tempo decorrido, né? Tempo decorrido. Então, nós vamos ter aqui a alternativa E. É isso? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É isso? Por quê? Não tem como eu identificar aí o sujeito. É isso? O verbo aí vai ser o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, tá bom? E esse verbo não vai me levar para um sujeito. Vamos ao próximo. A vida nos reserva grandes surpresas. E aí, essa é simples, né? Lembrando, sujeito simples, mas pode ser composto, entre outros, né? Só uma brincadeirinha aí. Correta alternativa A. Isso, alternativa A. Sujeito determinado simples, porque a vida nos reserva grande surpresa. Quem? Lembra as perguntinhas? Quem nos reserva grande surpresa? A vida. Então eu tenho apenas um núcleo, sujeito determinado simples. E por último, não menos importante, aí comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Aí eu tenho que lembrar lá, né, que vai deixar a questão do subentendido lá, a terceira pessoa do singular, ou do plural, no caso, eles ou elas comentaram sobre os novos empreendimentos imobiliários. Aqui eu tenho sujeito, 3 segundinhos, isso, sujeito indeterminado, o sujeito está lá, mas eu não tenho como determinar, tá bom? Então, é isso aí, muito simples, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Bem, obrigado por ter ficado até aqui. E agora, como prometido, eu vou trazer para vocês a história completa criada pelo poeta Jessier Quirino. A história de amor por título Uma Paixão para Santinha em Poesia. E o poeta disse o seguinte: Xanduca de Manegago tinha querência mais eu, me vestia de abraços, bucanhava os beiços meus, era aquele tirinete, pareciam 2 colchetes, eu e nela e ela e meu. No apulegar das tetas, no chamego peneirado, na misturação das pernas, nos cafuné, nos molengados, nos beijos mastigadinhos, nos açoites de carinho, nós éramos bem escolados. Era aquele tudo um pouco, era aquela amoridade, mas faltava, na verdade, sensação de frivioco, um querer, uma pujança, daquela que dá sustância na almença do caboclo. No dia que vi Santinha, a sobrinha do sacristão, o bangalô do meu peito se enfeitou feito um pavão. Foi quando esqueci Xanduca, sem mágoa, sem discussão, pois percebemos que nós só tinha uma paixãozinha micha, uma jogada de ficha, uma piola de paixão. Santinha é a indivídua que bagunçou meu pensar, que me deixou friviando sem nem sequer me olhar. Matutinha aprincesada, mulher de voz aflautada, olhosa de se olhar,
Flor de beleza fina é a tipa da menina que se deseja encontrar. Mas santinha é quase santa, nem percebe meu amor. Não tem na boca um pecado, tem um beicinho encarnado pintado a lápis de cor. Só tem olhos para a verdade, mas não faz a caridade de enxergar um pecador. Ah, se eu fosse um monsenhor, um padre, um frei, um vigário, eu achacoalhava o sino de cima do campanário, eu abria o novenário, eu enfeitava o andor, botava ela em pezinha feito uma santa rainha padroeira dos amor. Arrumava um pedestal, um altar, um relicário, chamava toda a carola, chamava todo igrejário, dizia em toda altura com voz de missionário: ô minha santa santinha, desça desse relicário, tira esse manto celeste, olhe para mim e garanta que vai deixar de ser santa, que eu deixo de ser vigário. É isso aí, pessoal, essa é a história Uma Paixão para a Santinha, esse amor criado pelo grande poeta Gessier Quirino. Muito obrigado por ter ficado até aqui no nosso canal. Se inscrevam no canal, compartilhem essa ideia, tá bom? Isso daqui é mais uma forma de educação à distância em um momento tão preciso como esse, beleza? Muito obrigado!